Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem, que você esteja feliz e que você esteja principalmente aprendendo cada dia mais com o nosso Deus e com o nosso ensinador Espírito Santo. Hoje eu quero falar com você sobre um tema muito interessante, que é como lidar com o medo. Quantas vezes o medo tem chegado à sua vida, tem te parado, tem te paralisado e não deixa você concluir os planos que Deus tem para você. Você sabia que o medo é um espírito? Você sabia que esse espírito é colocado na sua vida para que você não avance na vocação que Deus te chamou para fazer? Fique comigo até o final desse vídeo e você vai descobrir coisas maravilhosas que o Senhor vai te entregar hoje. E você vai aprender a lidar com medo e vai ser abençoado por Deus para cumprir tudo aquilo que Ele te chamou para você, para fazer. Então, antes da gente pegar o nosso caderninho de oração, se você ainda não tem o seu, vou deixar o link aqui abaixo para que você faça o seu diário de oração, o seu caderninho de oração, para que você possa compreender como Deus ele responde às suas orações, como Deus ele livra você de pecados que existem em sua vida. Mas você precisa ter uma organização, você precisa fazer o seu caderninho para que você mesmo possa medir a operação que Deus tem feito na sua vida. Então, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, vamos orar. Nós precisamos, tudo que nós tratamos de coisas espirituais, nós precisamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos dê entendimento, porque é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Senão a gente só vai ler e a gente não vai entender, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então vamos orar, pedindo ao Senhor que nos revele em sua palavra e que nos dê capacitação para que nós não venhamos ser parados pelo medo. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela sua bendita palavra. A sua palavra é maravilhosa, ela nos dá ânimo, ela nos dá coragem, ela nos dá sabedoria, ela nos dá vida para continuarmos fazer a tua vontade, porque nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, neste momento queremos te entregar esse estudo, essa meditação nas tuas mãos e pedir que o Senhor nos abençoe com entendimento, com discernimento, com graça, que a sua misericórdia esteja sobre nós, nos revelando a tua palavra, porque só assim poderemos compreender esse alimento tão precioso, esse alimento tão gostoso que recebemos do Senhor. Em nome de Jesus, que o seu Espírito esteja nos ensinando todas as coisas nesse momento. Que cada pessoa que se achegar a esse vídeo, eu creio que o Senhor é que vai trazer, para que cada um tenha o entendimento da sua palavra. E que o medo, Senhor, seja dissipado hoje, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos capacite a entender e colocar em prática nas nossas vidas a tua palavra. E toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, que nos, privile... que nos deu o privilégio de ter essa palavra em nossas mãos. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre o medo, mas esse medo, a palavra de Deus, ela apresenta esse medo para a gente lá em 2 Timóteo, no capítulo, em 2 Timóteo, no capítulo 1 de Timóteo. E eu gostaria de ver com vocês o que está escrito lá na palavra de Deus. Primeiramente, Paulo ele está escrevendo para Timóteo e ele se apresenta no versículo 1. Eu vou ler aqui com você, que ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ele já se apresenta, ele diz quem ele é um apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele não é apóstolo porque ele quis ou porque ele escolheu. Não, ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Deus que o escolheu para ser apóstolo. E segundo o quê? Segundo a promessa de vida que está
em Cristo Jesus. E aí no versículo 2 ele fala para quem que ele vai escrever essa carta, quem ele está encorajando. E ele fala: a Timóteo, meu amado filho. Ele deseja a ele graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, quantas informações ele dá aqui no versículo 2, né? Ele fala que ele está escrevendo essa carta para Timóteo e ele deseja a Timóteo que a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a paz da parte de Deus e de Cristo Jesus seja com Timóteo, seja com Timóteo. E aí ele termina: a paz de quem? De Cristo Jesus, né? Esteja com você, Timóteo. E aí, Paulo, ele já começa, olha que lindo. Paulo sempre agradando o coração de Deus, né? Paulo, ele fala que ele é grato, né, a Deus. E a gratidão, a nossa gratidão a Deus é o que agrada o coração de Deus. A Bíblia diz que em todas as coisas nós devemos ser gratos. E olha aqui, Paulo fala assim, ó: dou graças a Deus, a quem eu sirvo com consciência limpa, como o servir os meus antepassados, que ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo, noite e dia, em minhas orações. Paulo, ele tinha uma vida de oração. Ele lembra-me das suas lágrimas e desejo vê-lo para que a minha alegria seja completa. Então, Paulo, ele tinha uma vida de oração. Ele orava todos os dias, dia e noite, pelas pessoas a quem ele pregava o evangelho, a quem ele semeava a palavra de Deus. Isso é um ensino muito importante para nós. Nós que pregamos, nós que falamos de Deus, nós precisamos também ter uma vida de oração diante do Senhor, para que o Senhor venha cada dia mais regar a fé, né, que é colocada no coração de cada pessoa que escuta a sua palavra. E olha só, Paulo, ele tinha uma impressão de Timóteo. Ele está se recordando disso na oração dele. E o versículo vai falar aqui agora, ó: recordo-me da sua fé, que não é fingida, que primeiramente habitou na sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Olha só, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas ela também vem pelo testemunho. Se você quer que a sua família tenha fé, que a sua família conheça o Senhor, que você possa ser o primeiro a se posicionar, que você possa ser o primeiro a estar ali diante do Senhor, que os seus filhos possam te ver orando, que os seus filhos possam te ver buscando ao Senhor, e com certeza eles também vão fazer o mesmo. Aqui está a prova. Timóteo, ele se tornou um grande homem de Deus, um grande pregador da palavra, um grande fundador de igrejas, ensinando os princípios de Deus, mas a fé dele veio através da avó e da mãe, pelo ensinamento da palavra, pela pregação da palavra. Olha só que lindo. E aí Paulo vai encorajar agora o Timóteo, né? Ele fala: por essa razão, por saber que a sua fé não é fingida, por saber que você tem essa fé em Deus, por essa razão eu torno a lembrá-lo que você mantenha, Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Olha só, Timóteo era um discípulo de Paulo nos ensinamentos do Senhor. Então Paulo, ele colocou as mãos sobre Timóteo e ele abençoou Timóteo, pedindo a Deus, né, que desse o dom a ele, o dom que Deus quisesse, pela vocação que Deus o chamaria. E olha só, agora vem aqui o segredo. Paulo revela, né, que existe um espírito de medo que paralisa as pessoas, que desencoraja, né, que os torna covarde, que deixa eles ali paralisados, eles ficam sem poder, né? E eles ficam desequilibrados. Esse espírito existe e ele chega na nossa vida. Ele pode chegar a qualquer momento na nossa vida. Mas Paulo, ele dá um encorajamento tanto a Timóteo quanto também a nós. Ele diz assim, ó: mas, pois Deus não nos deu
espírito de covardia, ou seja, espírito de medo. Algumas traduções traz espírito do próprio medo, mas aqui nessa versão que eu estou lendo, que é a NVI, ela traz a palavra covardia. Deus não te deu espírito de covardia, Deus não te deu espírito de medo. Olha só o contraste, muito pelo contrário. Deus te deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só que revelação tremenda, que revelação maravilhosa. O espírito é um medo. E se você está com medo, meu irmão, minha irmã, que esse medo seja dissipado hoje em nome de Jesus. Deus não deu isso para você, isso não está vindo da parte de Deus, mas está vindo da parte do inimigo que quer te parar, que não quer deixar você continuar a obra, a vocação que Deus te chamou para fazer. Todos nós fomos chamados para fazer algo para o Senhor. E o Senhor, ele nos dá esse poder de fazer a obra dele, né? Esse amor e esse equilíbrio. Se você está sentindo coisas contrárias a isso, se ajoelhe diante do Senhor e peça para Ele tirar essa paralisação, esse medo que te paralisou, que você não tem desejo de fazer nada. Você, para todos os lados que você olha, você não vê saída. Você deseja só ficar ali, deitado ou parado. Você está vendo ali os seus filhos aos quais você precisa ensinar, você precisa pregar a palavra para ele, mas você não tem coragem, você não tem ânimo. É o espírito de medo que tem te paralisado. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que essa palavra vai chegar ao seu coração e vai te dar poder, vai te dar amor pela vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pelas coisas que Deus tem confiado em sua mão. E Ele vai te dar também equilíbrio, né? Ele vai te equilibrar, Ele vai te mostrar os direcionamentos, as coisas que você precisa fazer. Em nome de Jesus. E aí, esse espírito de medo, ele muitas vezes tem nos paralisado. Ele quer nos parar para quê? Ele tem um propósito. Ele quer abortar a vocação pelo qual Deus nos chamou. Ele quer te parar, ele quer te prender e não deixar você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Olha aqui que Paulo fala, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro nele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. E Paulo está dizendo aqui que nós não devemos ser parados pelo espírito de medo e não devemos nos envergonhar do Evangelho, que o Evangelho foi nos dado de presente, não porque nós quisemos ou porque nós pelo que nós fazemos, mas sim pela graça que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Jesus veio para isso, para nos dar essa liberdade de ser usados por Deus, sermos transformados cada dia à imagem e semelhança do Senhor e com o nosso testemunho nós mostrarmos para as pessoas quem Deus é e como Ele age em nós, nos tornando a imagem e semelhança dele. E aí, por fim, caminhando para o fim, Deus dá uma revelação tremenda aqui para Paulo e Paulo fala para nós. Ele fala assim, ó, ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz e a imortalidade por meio do Evangelho. Isso aqui é uma revelação tremenda, meus irmãos. A morte, ela não vai nos parar. Isso aqui está nos revelando que mesmo que nós morramos, nós vamos ter vida após a morte, nós vamos ter imortalidade, nós vamos viver eternamente com o nosso Deus, nós vamos ressuscitar depois que nós morrermos e nós vamos morar com o Senhor. E Paulo, e eu vou terminar aqui no versículo 12, dizendo, né, que Paulo revela a vocação dele e com isso você também pode buscar do Senhor a sua vocação. Paulo diz assim, ó, desse evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também eu sofro, mas eu não me envergonho,
porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Que palavras maravilhosas, que palavras de encorajamento o Senhor nos dá nesse dia. Que nós possamos, em nome de Jesus, buscar do Senhor a vocação pelo qual nós fomos chamados. Hoje você aprendeu que o medo é um espírito, que esse espírito te paralisa. Paralisa por quê? Porque você tem uma vocação, você foi chamado por Deus para fazer alguma coisa. Você sabia disso? Se você não sabia hoje, Deus está te revelando isso. Mas o que seria essa vocação? Essa vocação talvez seja você educar um filho dentro das promessas do Senhor, ensinar o seu filho a amar o Senhor, ser uma esposa que se posiciona dentro dos princípios de Deus para você orar. Você, esposa, a palavra de Deus diz que você, a esposa sábia, edifica o seu lar, mas a tola destrói com as próprias mãos. Da onde você vai buscar essa sabedoria? Da palavra de Deus. Deus, em sua palavra, nos revela como nós, esposas, devemos nos conduzir, devemos nos comportar. Né? Quantas esposas que têm perdido a sua família por não ser sábias, né? Você, marido, que está ouvindo essa mensagem, você também foi chamado para uma vocação. Você é o sacerdote do lar. Em você foi incumbido a missão de você ministrar a palavra ali dentro da sua casa, de você ser transformada à imagem e semelhança de Cristo a cada dia, como todos nós, para mostrar para os seus filhos o que é ser uma pessoa e conforme a imagem e semelhança de Cristo. A você, mestre, que gosta de ensinar a palavra de Deus, a você também foi incumbida uma vocação. Você não é só você ensinar, mas você também viver a palavra para que o seu testemunho possa te fazer notável, né, diante dos olhos das pessoas olhar para você e falar: nossa, aquela pessoa é diferente. Aquela pessoa, ela tem um brilho diferente, ela tem um jeito de falar diferente, ela se comporta diferente. Às vezes Deus pode te dar o dom de apaziguador, né? De você não colocar mais lenha na fogueira de uma confusão, mas você ali apaziguar, tentar mostrar ali para os dois lados que a briga, a fofoca, a dissolução não é a melhor, não é o melhor caminho, mas você apaziguar as situações, você não ser fofoqueiro, né? Fazer dissensão entre as pessoas, mas você ser realmente uma pessoa que represente Cristo, que represente o Senhor aqui nessa terra. Eu quero terminar por aqui e pedir ao Senhor que o Senhor coloque essa palavra em nosso coração e que nós possamos viver essa palavra verdadeiramente. Que o mundo seja transformado pela prática de nós vivermos o que está ali indicado na palavra de Deus. Ali tem o caminho que nós precisamos seguir. Muitas pessoas leem a palavra, mas não conseguem entender. Então hoje aqui eu estou fazendo o meu devocional com você, entendendo a palavra de Deus, versículo por versículo, para que nós possamos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus para que nós possamos estar no caminho certo. Bom, eu fico por aqui. Te desejo que Deus te abençoe com entendimento, com sabedoria e prática dessa palavra. E eu peço a você que compartilhe esse vídeo, que deixe seu like, que deixe seu comentário aqui se essa explicação está abençoando a sua vida e que nós possamos a cada dia mais aprender com o nosso Deus. Não deixe de compartilhar esse vídeo, compartilhe com alguém que tenha medo, que está com medo, para que essa revelação também chegue ao coração de outras pessoas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.